E aqui uma pessoa está fazendo perguntas a respeito dos grupos e dos grupos de serviço. E sobre a entrada de novas almas em um grupo de serviço. Sim, nós teríamos que manter os grupos muito abertos, porque a introdução de novas almas pode ser muito salutar, para o grupo não se congestionar, para o grupo não ficar muito fechado, para o grupo ter mais oportunidades de outros relacionamentos. E o que nós temos que estar atentos não é com a introdução de novas almas, mas é com a dispersão. É com a nossa falta de concentração em grupo mesmo e com a dispersão da energia e das atividades. Os grupos teriam também que vigiar para não se estagnarem num certo contentamento pelo trabalho que estão fazendo. Porque muitas vezes em grupo nós reconhecemos que o trabalho está sendo realizado, reconhecemos que as coisas estão indo com uma certa harmonia e é preciso tomar muito cuidado para a gente não ficar satisfeito com isto, porque há sempre o que evoluir. Então, quando tudo está muito bem em um grupo, então é ótimo para nós evoluirmos, não para ficar bem como está, porque senão nós ficamos estagnados e entramos na inércia. Então, quando um grupo está muito bem, muito regular, tudo direitinho, está às portas da inércia. Então precisa que a gente nunca esteja contente com o estado em que está, mas está sempre procurando um aperfeiçoamento. E esse contentamento, isto é, essa inércia, isto vai sendo transmitido e o grupo toma esta atitude grupal às vezes. E isto impede que novas almas que estejam buscando um ritmo mais intenso se introduzam ali. Então seria preciso que a gente tomasse muito cuidado para nunca pensar que já chegou num bom ponto. Porque não há limite não para a gente evoluir e para a gente dar passos. Existem vários setores do serviço na Terra que estão até já em andamento, em funcionamento, ou que já estiveram, e que precisam ser aprofundados. Porque quando nós chegamos num ponto de equilíbrio, então isto é o momento correto para nós aprofundarmos o trabalho, aprofundarmos os contatos, não é? E a vibração do trabalho. E nós teríamos que perceber essas atualizações que temos que fazer e temos que expressar essas atualizações. Não é fazer isso só na consciência. A atualização tem que se expressar no trabalho, tem que se expressar naquilo que o trabalho produz, porque isto estimula um desenvolvimento coletivo. Isto não pode acontecer em um grupo se nós não tivermos a intenção de nos transformar. Então não é só o perigo de se ficar contente com o trabalho que se está fazendo. É a gente se acomodar também no ponto em que está. Então nós temos que estar sempre buscando transformação em nós e com isto o grupo vai sempre se transformando. É preciso também não ter pressa, preciso não ter ansiedade por se tornar perfeito, adequado, com muita rapidez, porque isto não é assim, não é? E as coisas têm o seu ritmo e algum passo que a gente queira dar com o grupo, que seja uma antecipação, que o grupo não esteja pronto para isso, isto também perturba muito. Então, não há pressa e também não deve haver lentidão. As coisas devem ser feitas no momento adequado, no momento correto. Nem estar com pressa e nem ser lento. Isto tudo é muito importante.
É tradicional que o ser humano fique orgulhoso daquilo que está fazendo, do grupo ao qual faz parte, orgulhoso de si mesmo, porque ele está vendo que está persistindo no caminho. E esse orgulho é muito tradicional no ser humano. O orgulho parece que é a qualidade que nos acompanha até o fim. E ele vai diminuindo, mas ele vai estando sempre presente. De forma que muitas coisas nós passamos por elas por orgulho. E muitas coisas acontecem conosco para redimensionar o nosso orgulho. O orgulho está sempre presente até o fim. De forma que é uma ilusão a gente achar que não é orgulhoso. Porque o orgulho nos acompanha até o fim. De forma que quando há uma intenção do eu superior nos trabalhar, ele nos trabalha diretamente no orgulho. E aí é que a gente se sente realmente tocado. E com isto o orgulho vai sendo redimensionado. Não vai desaparecer nunca, mas vai ficando num nível suportável. Então o ser humano, naturalmente, se posiciona diante de leis eternas, diante daquilo que é suprafísico, diante do conhecimento com orgulho. Isto é, o conhecimento se apresenta, as leis começam a se mostrar, a surgir, e ele orgulhosamente não cuida disso, não aprofunda disso. Isto é uma das manifestações do orgulho. E nós já vimos muitas vezes o orgulho quando toma um grupo ou quando toma um grande número de pessoas, o que acontece, não? Já vimos isso em vários episódios históricos que estão na Bíblia, etc. E nós também, em grupo principalmente, teríamos que estar atentos para o uso correto do livre-arbítrio, principalmente quando se está em grupo, porque em um grupo nós estamos influindo sobre outras pessoas. Uma decisão que o grupo tome influi sobre todos, de forma que isto é uma coisa de responsabilidade. E num grupo nós teríamos que ter bastante cuidado para não usar o livre-arbítrio sem buscar uma inspiração superior na própria alma, no interior do próprio ser. Porque o que se decide em grupo é de muito maior responsabilidade do que quando se decide como indivíduo. Porque no grupo afeta os outros todos. Então precisa que aqui se use o livre-arbítrio, não? Porque isso é um dom que deram para a humanidade. E é preciso que a gente esteja sempre buscando um sinal, uma inspiração nos níveis superiores, que é dentro da gente mesmo que a gente vai buscar isto. E quando um grupo está fazendo esse trabalho todo junto, quando todos, ou a maioria, em um grupo está fazendo esse trabalho, diante de uma decisão que tem que tomar, as coisas acontecem muito tranquilamente e muito corretamente. O homem não obtém uma clareza, não obtém uma exata compreensão daquilo que é para fazer, dos passos que tem a dar, exatamente porque não consulta os seus níveis superiores. Ele vai decidindo as coisas, vai colocando as coisas à medida que as coisas vêm em mente, à medida que as necessidades se apresentam, mas sem ter essa consulta, sem parar um pouco para ver dentro de si ou nos níveis superiores se é aquilo mesmo que deve ser feito. E isto deveria ser muito trabalhado nos grupos. Então, um grupo como esses que se formam e que estão se formando aqui na Casa Luz da Colina e outros, então o principal é que não se decida as coisas só mentalmente, ou que não se decida as coisas só com a própria experiência de resolver as coisas, porque todos nós temos uma certa experiência. Então a tendência é resolver uma coisa segundo a própria experiência, ou resolver uma coisa
em grupo e todos no mesmo ponto. Quando, diante de uma situação, se a força do grupo procura uma solução interna elevada, o grupo vai caminhando com muito mais segurança. Diante do caos da hora presente, não? Diante da situação presente que está aí, então esses aspectos, esses cuidados são muito importantes. Porque numa situação caótica como esta, não? Essa reflexão grupal diante dos assuntos, não? Esse silêncio antes de se resolver uma coisa, isto afasta muitos perigos. Perigos mesmo de desarmonia. Desarmonia porque em um grupo é imposta uma coisa mental, uma grande parte do grupo não fica em harmonia com aquilo. Aí começa uma desarmonia. A harmonia entre o grupo não é quando as pessoas são educadas, não é quando as pessoas têm lei do silêncio trabalhada, que tudo isso é básico, não é? Só isso não dá harmonia. O que traz harmonia é que todos, ou a grande maioria, esteja coligada, buscando realmente as soluções internamente, não? E, se possível, em conjunto e em grupo. É só quando nós fazemos um contato, por mais simples que seja, com esses níveis além da personalidade, é que nós ficamos aptos, como grupo, a manifestar o plano evolutivo. Porque senão estaremos fazendo trabalhos sociais, fazendo trabalhos filantrópicos, caritativos, não é? Basta que a gente se reúna e essas coisas começam a acontecer. Mas trabalhos que realmente manifestem o plano evolutivo para um setor da vida, não? Isto precisa que o grupo esteja trabalhando este contato, trabalhando este alinhamento, não é? Com os planos superiores e impessoais. E aí, então, começa uma expansão de consciência realmente. E a expansão de consciência em um grupo pode ser muito maior do que uma expansão de consciência individual, porque aí entra a força de grupo, entram várias almas nesse trabalho, de forma que nós estamos com uma oportunidade muito grande, evolutiva, quando estamos em grupo. Mas nós teríamos que ter cuidado para, dentro do grupo, não nos deixarmos tomar pelas nossas coisas pessoais, pelos nossos estados pessoais. Nós temos certos estados pessoais arraigados, certos estados pessoais que vêm por atavismo, que vêm de várias encarnações e que só podem ser dissolvidos no nosso ser com a vida grupal. Mas não é só vida grupal no sentido material externo do termo, é vida grupal neste sentido. Porque a energia que se desenvolve em um grupo, a energia de cura que se desenvolve num grupo consciente destas chaves, faz com que certas coisas atávicas, certas coisas individualmente incuráveis, passem a ser curadas, passem a ser resolvidas com a força do grupo. Isto é, com a união do grupo, com todo o grupo fazendo o mesmo trabalho. De forma que, quando se reúne um grupo que se diz espiritual, este grupo está trabalhando estas coisas. Na realidade, o trabalho externo é aquele que é necessário. Então, se as almas vão formar um grupo aqui na Terra, numa determinada região, num determinado lugar, numa determinada época, é claro que aquilo vai ter uma atividade externa correspondente à necessidade daquela época. Mas não é para isto que as almas se reúnem. As almas se reúnem para fazer o trabalho que nós estamos vendo. É para aquilo que as almas se reúnem. É para, em grupo, elas poderem ter mais força, não só para dissolver os problemas individuais, que às vezes não são simples de ser resolvidos, e para resolver também problemas coletivos.
Mas esta é uma das chaves, não, do trabalho em grupo. E a consciência disso já começa a atrair esta situação, já começa a atrair isto. E as expansões de consciência virão naturalmente. Nós não precisamos estar muito atentos e pesquisando que expansões de consciência estamos tendo, não é isso. Nós temos que estar atentos, não é? É estarmos no nosso nível melhor, é de estarmos consultando, de estarmos auscultando os nossos planos superiores e fazendo isto em grupo. Todos no grupo deviam ter esta consciência. Isto é um bom grupo. Não é só grupo que trabalha em harmonia, que produz, que faz tudo. Não. Isto não é grupo espiritual. Isto é grupo social, isto é grupo filantrópico, grupos materiais que a gente conhece. Mas a expansão das consciências é que é o verdadeiro trabalho que as almas estão fazendo quando estão em um grupo. E claro que este grupo, se ele está assim organizado e se ele está assim unido, esse grupo vai começar a tomar contato com outros seres, com outros grupos e vai servir de elemento de cura para essas pessoas. Vai servir como um mensageiro desta situação, desse estado e desse trabalho. Existem coisas, inclusive essas que nós estamos falando agora, que são conhecidas por uma minoria. Então os grupos em geral nem sonham com estas coisas. Eles estão reunidos, querem fazer seu trabalho, querem se organizar, enfim, têm lá suas metas humanas e externas. Então, essas coisas não são conscientes de muita gente, não. Se a gente tem a oportunidade de conscientizar a todo o grupo, isto é muito benéfico, porque aí todos ficam despertos para este verdadeiro trabalho, não? E aqueles que estão mais abertos para isto, aqueles que têm mais oportunidade de atualizar isto, já vão atualizando, já vão introduzindo. Outras coisas, outras chaves, outras necessidades vão ficando claras e se todos estão buscando este contato interno, sejam quais forem as outras fases que chegam para o grupo, ele vai ter a possibilidade de resolver. Ele vai contatar no nível interno do grupo tudo aquilo que são as chaves para ele trabalhar. O planeta se encontra numa situação que seria muito bom se os grupos de serviço, se os grupos conscientes, se os grupos espirituais estivessem nessa sintonia. Isto é, a primeira coisa é eu não trazer para dentro do grupo os meus problemas e nem ficar me distraindo e perdendo tempo com os meus problemas dentro do grupo. Isto nós teríamos que estar com isto muito claro. Agora, feita esta união, o trabalho não é resolver problema de grupo. O trabalho é estarem todos no nível mais alto possível. Porque aí os problemas ou se tornam inócuos, ou os problemas se afastam, ou se resolvem indiretamente. Seria realmente uma perda de tempo e de energia? Seria, não é, uma perda de tempo e uma perda de energia? Um grupo espiritual está resolvendo problemas entre si. Problemas horizontais, de nível humano ou de nível pessoal. Seria realmente uma oportunidade perdida. Porque as almas estão ali é com outra intenção. As almas estão ali é com uma outra possibilidade, com uma outra energia, com uma outra tarefa. Mas para nós começarmos a sentir isto e aplicar isto na tarefa da qual estamos encarregados, que pode ser qualquer uma, pode até mudar a tarefa no meio do caminho, mas o importante é que isso esteja sendo trabalhado. Esse é o trabalho fundamental do grupo. E aí as outras coisas vão sendo esclarecidas à medida que aparecem. A situação mundial está cada vez mais crítica, sob vários pontos de vista. E claro que mesmo que num grupo não haja uma situação crítica de um ponto de vista material,
A situação crítica psíquica é planetária, de forma que não há ninguém fora desse estado crítico, porque o plano psíquico planetário está num momento crítico. E, à medida que isto se agrava, nós vamos precisar aperfeiçoar este relacionamento com o nosso interno, em grupo. Porque com as coisas que estão acontecendo, não só fora, com este aquecimento global e tudo isso que vocês conhecem, que não precisa estar falando aqui, mas também o desequilíbrio, a desarmonia no plano psíquico, isto precisa estar sempre presente e nós, em grupo, estamos trabalhando prioritariamente esta elevação grupal, este trabalho de união com os próprios planos internos, que é para tudo isso que está acontecendo no planeta hoje não afete a ordem do grupo, não afete a harmonia do grupo. Um grupo que se organize desta forma, um grupo que se estabilize desta forma, qualquer tarefa que ele tenha vai ser harmoniosa, vai acontecer corretamente, vai acontecer com harmonia. E, a uma certa altura, as almas que formam aquele grupo vão contatando outras almas no plano das almas. E aí o grupo vai tomando mais força. O grupo começa a trabalhar internamente, interiormente. Então, digamos que exista um grupo de almas fazendo um certo trabalho num certo lugar da Terra, numa certa região da Terra. Se esse trabalho se dá no nível superior do grupo, este grupo começa a contatar outros grupos internamente. E aí começam a fazer realmente uma rede de grupos. E essa rede pode não ser conhecida no plano físico. Raramente nós sabemos quais são os grupos que trabalham conosco. Se em algum grupo existe alguém muito sintonizado com essas realidades e no outro também, podem descobrir que aqueles grupos trabalham juntos. Mas nem sempre se sabe com que grupo nós estamos trabalhando, porque isso é no plano das almas. E existem hoje grupos, não só no plano físico, mas existem também grupos de almas que estão desencarnadas. E se esses grupos fazem contato com esses outros de almas desencarnadas, então o trabalho grupal se amplia muito, se amplia realmente muito. Nós temos neste planeta seres que têm energia extraterrestre. Temos seres que abrigam uma energia intraterrena. E temos seres que abrigam esta energia da vida de superfície. Isto hoje começa a se encontrar internamente. Então, muito provavelmente, em um grupo que esteja mais evoluído, em um grupo que esteja aberto para coisas mais avançadas, eventualmente pode acontecer que naquele grupo surja alguém com uma energia extraterrestre. Ele não é extraterrestre, mas ele pode conter uma parte de energia extraterrestre. Ou pode acontecer em um grupo muito harmonioso que alguém possa ser portador de energia intraterrena. Ele não é um intraterreno, mas ele é portador de uma certa energia intraterrena. Quando entra isto dentro de um grupo, o grupo todo tem que se acomodar. Tem que haver um acomodamento. Porque o grupo, em princípio, está habituado com a energia terrestre. O grupo está habituado com esta energia de superfície. Então, se chega no grupo alguém portador desta energia, isto produz no grupo um verdadeiro reboliço energético. E a experiência que se está fazendo nos grupos mais organizados, nos grupos mais confirmados,
a energia está com muito cuidado introduzindo elementos que tragam energia intraterrena. Isto vem antes da energia extraterrestre. Mas, quando isto chega, o grupo deve ter já uma base de união, uma base de harmonia, para poder receber esta energia. Porque a energia extraterrestre ou a energia intraterrena em um ser humano da superfície não é um ser humano muito cômodo. Ele tem um ritmo diferente, ele tem um tempo diferente, ele tem uma energia diferente que toca certos espaços nossos, toca certos centros nossos que a energia terrestre não toca, a energia de superfície não toca. Então, nós temos que, se estamos em um grupo positivo, organizado e na linha dessa que foi descrito, nós teríamos que estar abertos para estas circunstâncias. E claro que se nós estivermos bem conectados com os nossos níveis internos, se nós estivermos buscando esse alinhamento interior, nós vamos reconhecer esta energia se ela chegar. Nós vamos perceber que ali está uma energia diferente. Ali está uma pessoa esquisita, em palavras bem populares e que é a palavra que vulgarmente se diz diante de uma situação. Pessoa esquisita. Pode ser isto. Então precisa que a gente esteja muito atento ao nosso alinhamento, muito atento ao nosso contato interno, porque vai precisar de uma adaptação, de um trabalho de união muito mais explícito, não é? Entre todos, porque aqui precisa realmente a força do grupo para tudo isso. E essas experiências de energia racial, intraterrena e extraterrestre, que são outras raças, não são como as raças de superfície, essas energias. Então, isto pode sim estar dentro de alguém, alguém ser portador disto e alguém ser introduzido no grupo com isto. Isto é uma doação que o indivíduo faz para ser portador de outra energia. Doação da alma dele, não da mente, não do ego. Doação da alma, doação da mônada. E precisa ser uma mônada muito forte, precisa ser uma alma muito forte, porque além de estar sendo portadora de uma energia estranha, a energia da superfície, vai ter problemas com as pessoas da superfície, que estão em outra energia. Note, eu não estou falando de extraterrestres entre nós e nem de intraterrenos entre nós. Estou falando de seres como nós, que são portadores de uma energia extraterrestre ou portadores de uma energia intraterrena. Agora, a Casa Luz da Colina, que se propõe a tantos trabalhos corajosos, digamos assim, a tantos trabalhos novos, se prepare, não é, para estas coisas. Se prepare para estas coisas, que é para não fecharmos as portas, não é, para um desenvolvimento especial. Porque aí começa um desenvolvimento especial. Mas não sem nós estarmos dispostos a nos adaptarmos, a mudarmos a nossa expressão energética, a mudarmos o nosso ritmo, a mudarmos os nossos costumes, porque isto tudo mexe muito com tudo isso. E aqui tem uma pergunta sobre o que são os alquimistas. O que nós chamamos de alquimista é alguém que cuida da relação das correntes de energia pura com a vida materializada. Então, é preciso um pouco o espírito de alquimista para você estar numa situação como aquela que se estava descrevendo. Você precisa ter um pouco de alquimista para poder viver nessa alquimia, que é uma corrente de energia, muitas vezes não material, porque se o indivíduo está conduzindo uma energia extraterrestre, pode não ser material. Se ele está sendo portador de uma energia intraterrena, pode não ser uma energia material, como essa que nós estamos habituados, não? E essa alquimia
é exatamente nós estamos fazendo essa relação, esse relacionamento. Bem, a alquimia sempre se conheceu isto, não? Sempre se conheceu e hoje ela está reduzida à química, esta química que a gente faz. Mas isto é muito além da química, desta química material. E essa alquimia, os povos antigos a conheciam. Como se deixou de fazer alquimia para fazer a química normal, química material, que é o que se estuda aqui, como se deixou de fazer alquimia, então toda essa capacidade de lidar com essas energias diferentes vai se diluindo. Mas muitos povos antigos praticavam essa alquimia. Isto não é nada de novo. Apenas nós estamos retomando isto no plano da energia grupal. Alguns resíduos desta alquimia antiga, alguns resíduos disso entraram na química moderna. Mas a química moderna se restringiu, se limitou aos aspectos densos e concretos da substância. Então, um químico, ele hoje no laboratório ele está procurando coisas concretas, está procurando substâncias concretas e dali está fazendo o trabalho dele. Quando a alquimia, são energias imateriais também que entram aí. São energias sutis que você não pesquisa em laboratório, que você não entra no laboratório para conhecer, mas que você vai contatando, não? À medida que vai se abrindo para todos esses jogos de forças. A base de tudo isto é que existe no universo uma só substância e uma só energia. Alguns químicos estão chegando a ver isto, mas existe uma só energia e uma só substância. De forma que nós estarmos achando o outro muito diferente, nós estarmos sentindo que uma energia intraterrena é muito diferente da nossa, isto é ignorância, isto é falta da gente perceber que a energia é uma só. E que não existem várias substâncias, e que a substância também é uma só. E a gente vai percebendo isto, vai sentindo isto, com bastante mais facilidade, não? Na vida grupal. Porque a vida grupal torna-se um verdadeiro laboratório destas coisas, a vida grupal espiritual. Nós temos um centro planetário que já conhecemos, que é Iberá. Iberá que tem a sua projeção externa etérica, não, numa certa área da Argentina. Iberá é o centro que tem todas as chaves e todo o conhecimento para todas essas coisas que se está falando. Então, Iberá tem tudo isto e um trabalho com Iberá é muito importante. Um trabalho interno com Iberá é muito importante. Iberá, que tem a chave de todas estas coisas, que tem a chave de toda esta alquimia, Iberá vai começar a revelar isto, vai começar a mostrar isto em um ciclo vindouro da Terra, em um próximo ciclo. Mas nós podemos, grupalmente ou individualmente, já irmos entrando em contato com esse trabalho de Iberá. Já irmos entrando em contato com esse trabalho alquímico, que é a Iberá que nos ensina a fazer internamente. E para irmos entrando em contato com isto, você não precisa viajar, você não precisa estar pensando em Iberá. Você sabe que isto acontece, você sabe que Iberá tem a chave e você trabalha a sua agressividade. Você procura se manter não agressivo. Essa agressividade animal, não, que nós todos temos, essa agressividade animal, isto tem que ser trabalhado. Isto tem que ser controlado, isto tem que ser cuidado, porque é essa agressividade mental, emocional, é essa agressividade
que impede que a gente faça contato com essa instrução de Iberá, com esse conhecimento de Iberá neste sentido. E também nós temos como meta o bem de todos. Note bem, o bem de todos é o bem universal, não é o bem do grupo apenas, não é o bem de ninguém, nem o bem próprio, é o bem universal. Isso para nós fazermos contato com estas chaves, não? Para uma nossa alquimia mais explícita aqui na vida diária. Iberá, além destas chaves alquímicas para nós, está trabalhando a união da consciência material com a consciência imaterial, e nós. Está trabalhando esta união. E, através de Aurora, que é um outro centro planetário que nós teríamos que ver hoje de maneira muito especial, através de Aurora, ele faz esta conexão conosco. Talvez Iberá não faça essa conexão conosco diretamente, porque Iberá lida com fogos muito fortes. Mas a Aurora pode ser aí um intermediário. É por isso que nós, em outros tempos, levamos grupos à Aurora, a Aurora física, porque a Aurora é aquela energia, é aquele centro que se entra em sintonia conosco, e se nós nos aproximamos de Aurora internamente, a Aurora nos leva a Iberá. A Aurora nos leva a esta química oculta, a esta química avançada que pode começar a acontecer em nós. E tanto Iberá quanto a Aurora trabalham a nossa matéria não com uma fórmula que eles aplicam, mas eles trabalham a nossa matéria, o nosso lado material, com base na nossa essência interna. Então, tanto a Aurora quanto Iberá, quando trabalham conosco, vão moldando o nosso material físico, etérico, emocional, mental, anímico, vão moldando este material, vão unindo este material, que é a matéria, com a nossa essência imaterial. De forma que é muito importante nós termos presente a Aurora e termos presente Iberá. Começa em nós alguns processos, se nós fazemos esta conexão. Começam em nós alguns processos. Um processo de purificação que é muito básico. Agora, para Iberá e Aurora começarem um processo de purificação, isto naturalmente é via nosso eu interno. Nosso eu interno é que sabe em que pontos nós teríamos que ser purificados naquele momento. Então, nossa alma, nosso ser interior, nosso núcleo interno, a nossa essência, isto é que entra em contato com a Aurora. Isto é que entra em contato com Iberá através de Aurora. E começa um trabalho de purificação em nós. Mas é um trabalho de purificação que nós entendemos de uma outra forma. Não entendemos como as pessoas que estão sendo purificadas sabem que estão sendo purificadas e procuram ser purificadas da melhor maneira, mas isto é uma purificação mais sutil. Isto é uma purificação mais sutil e nós, diante dessa estimulação, diante deste processo, teríamos que ter muita calma, teríamos que ter muita impessoalidade, porque vamos sendo purificados, às vezes conscientemente também. Conscientemente. E vamos sendo purificados e vamos reconhecendo certos aspectos nossos negativos que não reconhecíamos, dos quais nós não dávamos conta. Mas quando começamos a ser purificados desta maneira, por Aurora, quando vamos sendo purificados desta maneira, os nossos aspectos negativos ficam mais evidentes. E aqui, porque nós temos uma psicologia muito complicada,
quando vamos nos trabalhando e vamos encontrando aspectos negativos nossos que nós não conhecíamos, reações, isto é porque agora estamos vendo, finalmente estamos vendo, e isso é parte da purificação. Agora, nós, diante de aspectos negativos, sutis nossos, se consideramos aquilo uma purificação, se nos deixamos purificar, aí a aurora começa um trabalho de transmutação da nossa energia. Mas antes é preciso um trabalho de purificação. Então veja como é importante tantas coisas purificadoras que a gente possa fazer, não? Principalmente no campo da alimentação simples, não é? Dos hábitos simples, enfim, tudo que nós temos consciência de que é purificador, não? Abraçar, adotar, incluir, não? Porque aí a aurora, a energia de aurora vai trabalhar com muito mais facilidade e vai poder entrar no trabalho de transmutação. Porque há uma parte nossa, antiga, astral, racial, hereditária, que não resolve com purificação. Por mais que se purifique, aquilo é tão arraigado, aquilo é tão velho, que precisa entrar aí a transmutação. A transmutação é uma mudança na matéria, é uma transformação na matéria, é mais do que uma purificação. E quando começa um trabalho de transmutação, em alguns momentos a gente pode até senti-lo, pode até percebê-lo, aí já ficamos aptos a um outro trabalho que a aurora também faz em nós, se nós fizermos o contato lá, criamos este fio. E aí começa um trabalho de transubstanciação. Isto é, um material nosso, ele é purificado, ele é transmutado, e aí ele pode ser transformado em outro material. Isto é uma alquimia oculta. Isto é, um material nosso hereditário, um material nosso racial, que não consegue se purificar completamente, não consegue se transmutar completamente, a aurora tem a possibilidade de transubstanciar isto, de mudar isto num outro material. Quer dizer, você está com um material que karmicamente você trouxe, mas a aurora transubstancia isto, muda esse material em outra coisa. Isso é a alquimia dos centros planetários, não é? Nenhum de nós pode chegar nessa alquimia, mas os centros planetários fazem este tipo de alquimia. E nesse ponto, além de nós temos muito cuidado com a agressividade, não? Estamos fazendo tudo isso para o bem do todo e não para o nosso bem, não para nós resolvermos o nosso problema. Nós estamos resolvendo o problema da humanidade em nós. Isso precisa estar muito claro. Enquanto estivermos tratando de nós, estamos longe dessas coisas. Longe. Então, nós estamos tratando disso pela humanidade. Nós estamos resolvendo em nós um assunto que é de toda a humanidade. Isto é muito importante para a transubstanciação do nosso material, para que os nossos materiais possam ser transformados em outros. Agora, além disto, nós teríamos que estar com as nossas tendências utilitaristas já bastante esquecidas, não é? Não vermos nessas coisas utilidades. Claro que essas coisas começam a acontecer, isso pode ter muita utilidade para coisas superiores, mas não sei se tem utilidade para coisas deste mundo. Então, nós teremos que estar não utilitaristas quando trabalhamos estas coisas mais conscientemente, mais profundamente. E aí, o nosso estado natural de corrupção, porque a nossa matéria é uma matéria corrompida, então o nosso atual estado de corrupção vai sendo transubstanciado num outro estado, que do ponto de vista de aurora, do ponto de vista das energias que lidam com isso em aurora, nós chamaríamos de um estado sublime, de um estado sublimado em nós. Bom, é importante que esse grupo
faça contato com estas coisas, porque aí vai elevar o nível de interesse do grupo. E aí, as coisas que o grupo tiver que manifestar externamente, que me parece que está manifestando, até certo ponto, o que tiver de manifestar externamente vai ter outra qualidade. Vai ter outra qualidade. A substância do alimento que vocês servem vai ter outra qualidade, vai estar mais exposta, vai estar mais aderente a quem for se alimentar daquilo. Da mesma forma, o medicamento, os procedimentos que vocês fizerem, o relacionamento que vocês fizerem, tudo isto vai ter outra qualidade. Uma vez nós perguntamos para o guardião de Aurora, que estava encarnado naquele tempo, perguntamos para o guardião de Aurora se, sabendo todas estas coisas, se nós podemos recair, se nós podemos cair. E ele respondeu que nós temos que tomar cuidado. Ele era muito telegráfico, falava muito pouco, e disse que nós temos que tomar. Ele não disse que sim nem que não, ele disse que precisa tomar cuidado. Né? Que nós precisamos estar sempre prontos para sermos cuidadosos. E que de nada serve nós sermos bons por estarmos sendo pressionados por alguma necessidade. E nem por estarmos sendo ameaçados por algo que nos obriga a ser melhores. Mas que nós devemos ser bons porque somos bons. Não porque estamos fazendo esforço, nem porque precisamos fazer essa transformação, mas porque somos assim. Então é bom a gente ver isso à distância, não? Isto é um ponto que a gente vai chegar numa outra etapa, mas é bom já ver isto no horizonte. Porque por enquanto nós estamos trabalhando esse núcleo, estamos trabalhando esta Casa Luz da Colina, estamos trabalhando em grupo, visando mesmo certas coisas, como vimos. Mas vamos chegar num momento, e quem estiver próximo desse momento, é bom já que vá realizando, não espere os outros, é que a gente tem que fazer isso por fazer, somente. Que a gente tem que ser bom por ser bom. Não tem que pensar que está melhorando, que ser bom por ser bom. Tem que chegar neste ponto. E é só isso que pode resolver o desequilíbrio. No fundo, é isto que resolve o desequilíbrio. Quer dizer, é você estando melhorando por melhorar, para nada mais. Sem nenhuma outra preocupação. Tem pessoas que conseguem atinar com isto, que conseguem fazer uma ponte com isto. Não precisa de motivos para se trabalhar. Nós temos muitos motivos para nos trabalharmos, né? Muitos motivos grosseiros de transformação nossa, de transformação dos corpos, de tantas coisas como vimos, todas coisas grosseiras. Mas temos que chegar realmente no ponto de transformar pela transformação. Pronto. Isto é que é uma coisa que a Aurora nos transmite, não? Quando a gente entra neste caminho. De forma que nós temos que trabalhar sutilmente estas coisas. Temos que ter estas chaves de trabalho para realmente fazermos todo o trabalho externo que temos que fazer tudo aquilo que necessitamos fazer, aberto para todo esse trabalho de Aurora, que é para poder o trabalho de cura e o trabalho de cura interior ser ampliado, amplificado. O que facilita o contato com muitas naves laboratório, com muitas naves de cura que estão trabalhando no planeta, que estão em volta do planeta.